pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá e eu vou para o céu. É reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição. Mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá e eu vou para o céu. Logo veremos numa nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem foi fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá e eu vou para o céu. Logo Cristo virá e eu vou para o céu. Amém. Muito bonito o hino, né, irmãos? Tudo que seja para a honra e glória ao nome do nosso querido Deus. E nesse momento, Fernando vai estar trazendo a palavra para nós. Fernando está um pouco gripado. Ele começa a falar, vem a tossinha. Então, os irmãos não vão se assustar, tá? Tem um copo d'água ali, se precisar, viu, Fernando? Boa noite. É um prazer rever os amigos que eu já conheço, tá bom? E aqui tem bastante gente que eu não conheço, mas é um prazer em conhecer vocês, tá joia? Tem bastante visitas, né? Vamos dar um aceno para as visitas. Eu não sei quem é você, mas ó, eu estou vendo alguns. Esse é um aceno para você de bem-vindo, viu? Volte sempre. Vamos fechar os olhos, sentados mesmos, e pedir a direção do Senhor? Senhor Pai amado que estás aí no céu, sabemos que o Senhor está olhando por nós e gostaríamos de pedir que o Senhor venha abençoar nesse momento, que a gente vai ter uma reflexão sobre o seu amor, sobre o que o Senhor deseja nos falar hoje. E que a gente entenda, eu posso não ser perfeito ao transmitir a tua mensagem, mas me use como um instrumento em tuas mãos. Venha ser com o meu físico, porque eu estou morrendo de dor de cabeça também, estou resfriado. Então, se o Senhor puder, tenha misericórdia de nós e que o culto hoje seja uma bênção. Nós te pedimos, e venha abençoar os internautas e as visitas, que eles se sentam bem
e queiram voltar sempre, pois eles serão sempre bem-vindos. Te pedimos pelo sangue de Cristo. Amém. Eu fui professor. Eu sou professor, minha mulher é professora, minha mãe é professora, minhas tias são professoras, minhas primas são professoras. E na família tem muito professor. E uma vez eu fui para uma escola onde a minha esposa dava aula e eu acabei, na hora do intervalo do lanche das crianças, eu estava numa sala de aula da primeira série. E nessa sala de aula tinha 6 alunos somente. E aí o professor falou assim, deu o intervalo deles, você quer parar também? Eu estava prestando um serviço ali. Aí eu falei assim, vamos então parar também, né? Mas o que eu estava vendo ali no lanche das crianças me divertia bastante. Porque eu via a criança, né? Então eles seguravam, eles corriam do jeitinho de criança, muito engraçadinho, né? Eles corriam segurando uma caixinha de suco. E na outra mão a lancheira. Né? Então estava muito engraçado. E aí foi quando eu me deparei com um menininho que estava sentado numa mesinha. E quando eu percebi por que ele não estava brincando, se divertindo, de repente eu ouvi uma voz muito alta, dizendo assim, mais ou menos, o João não trouxe lanche. Nossa, na hora, que maldoso, né? Tipo assim, eu achei meio cruel aquilo, mas antes de me levantar e dar uma bronca nas crianças, de repente, eu não sei de onde começou, e eu vi que uma bandeja estava sendo passada de mão em mão entre as crianças. Eu não sei de onde surgiu aquela bandeja, porque a hora que eu vi já estava sendo passado. E o que eu vi ali foi uma das cenas mais lindas da minha vida. Eu vi que cada criança pegava metade do seu lanche e colocava na bandeja. E essa cena não sai da cabeça. E estava ficando engraçado, porque ali na bandeja tinha assim, metade de uma cenoura. Ali na bandeja tinha metade de uma bolacha. Tinha metade de um pacote de salgadinho. E eu achei bonito. E, de repente, eles pararam na frente do Joãozinho, né? Colocaram aquela bandeja. E eu gostaria de perguntar para vocês, como será que o Joãozinho se sentiu? Envergonhado? Talvez. Mas contente com a festinha que os amigos fizeram? Eu tenho certeza que eles ficaram contentes com a festinha que os amigos fizeram. E aí eu comecei a perguntar para o professor, nossa, que coisa legal, poxa, não é sempre que vê isso, nossa, aonde que eles aprenderam isso, né? Eu até falei para eles, que pena que eu não esqueci o meu lanche, né? Aí o professor também deu risada, né, como alguns de vocês, e ele me contou que aquilo se tornou uma regra há alguns anos atrás, e ele começou a me explicar por quê, e foi o seguinte, uma vez, eles tiveram um aluno que toda vez, provavelmente ele era cristão, que toda vez que alguém esquecia o lanche, ele pegava metade do lanche dele e dava para quem tinha esquecido. E aquilo foi encantando as crianças. E eles decidiram, quem não é professor, é o seguinte, os professores criam as regras da sala de aula. No primeiro dia de aula, a professora escreve as regrinhas da sala. Não pode ir no banheiro já depois do intervalo, não pode, mascar chiclete na sala de aula. E aquilo se tornou uma regra. E a regra é tão bacana que todos os alunos, quando ouvem essa história, também querem colocar essa regra em prática. E eu achei muito bonito, eu queria falar para vocês. E ajudar quem precisa é bonito, não é verdade? É verdade, é bonito. Eu gostaria de ser ajudado quando eu precisasse. Isso reflete o caráter de Deus? Sim, reflete o caráter de Deus. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta e mexer com vocês. Eu gostaria que vocês levantassem a mão de acordo com a opinião de vocês, tá bom?
Na opinião de vocês, a gente deveria dedicar os nossos atos de bondade e de boas intenções, especialmente para quem é cristão ou para quem não é cristão? Levanta a mão quem acha que os nossos atos de bondade e de boas intenções devem ser especialmente dados aos cristãos. A Áurea não pode levantar a mão, viu, Áurea? A Áurea já me ouviu pregar esse sermão. Quem acha que especificamente aos cristãos, levante a mão. Quem acha agora que aos não cristãos, levanta a mão. Obrigado por participar, fica mais dinâmico, valeu. Tem gente que tem vergonha só de levantar a mão. E é o seguinte, vocês não devem acreditar no que eu falo, mas vocês devem pesquisar por vocês mesmos na Bíblia. Vamos pegar a Bíblia? A Bíblia tem a resposta para isso. A gente vai abrir em Gálatas 6, versículo 10. Gálatas fica no Velho Testamento. No Novo Testamento, desculpa. É a dor de cabeça. Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, 10 diz assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Olha, então a resposta, a gente deve fazer o bem, vamos recapitular esse versículo? A gente deve fazer bem só a algumas pessoas? A todos, mas especialmente aos não cristãos? Não, especialmente aos da família na fé. Deu para entender? Até eu, antes de me deparar com Gálatas 6:10, eu achava que a gente tinha que ser mais bondoso com as pessoas fora da igreja. Mas aí Deus me orientou, falou assim: não, Fernando, você tem que ser bom especialmente, especial é de uma forma mais ainda, né? Para os da família na fé. E quando eu estava meditando nisso, eu pensei assim: nossa, se as pessoas praticassem isso, talvez a maioria das pessoas gostassem de ficar na igreja, vir na igreja, e provavelmente elas nunca quisessem sair da igreja. Já imaginou? Aqui na igreja tem uma pessoa, aí você ser especialmente bom para aquela pessoa, ela vem para a igreja, você dá aquele abraço gostoso, você fala assim: ó, você está precisando de uma oração? Qual problema você está passando? Olha, está passando alguma dificuldade? Aonde você vai almoçar sábado que vem? Você não gostaria de almoçar na minha casa? Né? Se a gente fizesse o bem a todos, mas especialmente aos da família na fé, eu aposto que muita gente que frequentou uma igreja um dia e saiu, às vezes saiu por causa disso, porque a igreja não era bondosa, amorosa. O pessoal, talvez na igreja, fosse mais bom, especialmente para os não cristãos. E Deus está nos orientando a ser bons para todos, mas especialmente para os na família na fé. E agora eu gostaria de ir para um personagem bíblico. Agora sim é no Velho Testamento, tá? Neemias. Vamos abrir a Bíblia lá em Neemias? Neemias fica antes de Salmos. Fica antes de Salmos, antes de Jó. Para frente de Esdras. E a gente vai conhecer a história de Neemias. Tá joia? Capítulo 1. Vamos começar por capítulo 1. Olha que lição bonita de Neemias e que tem tudo a ver com o que eu estou pregando, tá? Tudo. Neemias 1. Isso. Neemias capítulo 1. Vamos conhecer quem era Neemias? Neemias era funcionário de um rei. E qual que era a função dele? No versículo 11.
é a última frase do versículo 11, tá? Qual que era o trabalho, a profissão de Neemias? Ah, muito bem. Ali está escrito assim: neste tempo eu estava encarregado de servir o quê? Servir o quê ao rei? Vinho. Então ele era o copeiro, ele não era o que servia a comida, ele era o que servia vinho. Então ele era o copeiro do rei. Gente, agora vamos fazer uma reflexão sobre a vida de Neemias? Olha, isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Tá? Não existia a tecnologia, não existia videogame, não existia computador, celular, nada. Mas eu aposto, Neemias era funcionário do rei da Pérsia. E ele morava no palácio. E eu aposto que morar num palácio deve ser o máximo. Porque o palácio não é luxuoso. Para o rei não ficar entediado, eu aposto que devia ter bastante encenações, porque na época não tinha televisão. Devia ter bastante encenação. Devia ter danças, músicas, só para alegrar o rei. E a comida, gente? Aqui eu sei que deve ter mulheres que cozinham a nota 10, mas eu aposto que as comidas que eram servidas lá e que ele podia comer eram muito melhores. Tá? Ele via mulheres bonitas o dia inteiro, porque os reis antigamente tinham muitas mulheres, né? Nossa, era um monte de mulher bonita, né? Nossa, se você parar para analisar, talvez a sua casa seja um pedacinho do céu, o lugar mais lindo que existe. Mas eu aposto, se comparar com o lugar que Neemias morava, a sua casa perde, porque Neemias morava num palácio. Era um lugar muito bom. Quem dera todo mundo tivesse a chance de ter um emprego assim, um empregão. Ele conhecia o cara. Ele conhecia a Dilma. Era basicamente, se você for comparar, ele conhecia a Dilma. Né? Ele conhecia o rei da época. Bem, e agora nós vamos começar a ler lá do versículo 1, tá bom? Para conhecer, então, o que Neemias ajudou alguém? Como que foi essa ajuda que ele deu, tá bom? Esta é a história, Neemias 1, versículo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Ataxerxes. Então, esse era o rei que ele servia, da Pérsia. Eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, que era a capital do país. Agora, olha o que aconteceu, tá bom? Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá, com um grupo de outros judeus. Ah, olha só, ele não morava junto com o povo de Israel. Ele não morava em Judá. Ele morava em outro país. Ele morava na Pérsia. Então, quando o irmão dele veio, ele falou assim, olha, como que tá os outros judeus lá na Judéia? Lá na cidade de Jerusalém? Me dê informações. Versículo 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. O que havia acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus havia desobedecido muito a Deus. Eles literalmente, basicamente diziam para Deus, olha Deus, a gente não se importa com o teu cuidado, com a tua proteção, a gente não quer que você cuida da gente. Então Deus tirou a proteção do povo de Jerusalém. E o que aconteceu? Levaram, naquela época tinha muita guerra entre os povos, e levaram eles cativos. E com o tempo, os donos liberavam, alguns fugiam, e eles voltavam para a Judéia, para Jerusalém, para Judá. E quando eles voltavam lá, porque como tinha sido um lugar invadido, as muralhas que cercavam Jerusalém haviam sido derrubadas, os portões queimados. A cidade, gente, estava toda destruída. Então, quando eles voltavam lá, vocês acham que tinha emprego? Não tinha. Era uma pobreza danada.
assim, lascada, né? E como eles não tinham proteção, porque não tinham muros, eles tinham que começar a construir as casas, mas não tinham dinheiro. Então, eram coisas muito simples. E naquela época tinha muito ladrão, como tem hoje em dia. E a vida naquela época não estava sendo fácil. E quando contaram isso, o versículo 4. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e fiz o quê, gente? E chorei. Chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Aí começa a oração que Neemias fez, tá? E Neemias pede para que Deus perdoe o povo de Jerusalém. E fala assim, Deus, ajuda eles. Está tendo muito ladrão, eles... quando eles começam a ter alguma coisa, eles são saqueados, né? Ajuda o povo. E ele decidiu falar com o rei, para ver se o rei autorizava ele a ajudar o povo lá de Jerusalém. Gente, mas olha que interessante. Ele vivia numa casa. Eu conheço gente que tem casa muito bonita. Ele morava, se você for comparar, na casa mais bonita que existia. Ele morava num palácio. Ele tinha tanto entretenimento, mas ele queria abandonar aquilo ali, porque ele orou e pediu a Deus que ajudasse, e que ele também ia falar com o rei, para que Deus ajudasse o rei a deixar ele voltar lá para Jerusalém para socorrer o povo. Gente, ele ia abrir mão de entretenimento, de comida boa. Você conhece pessoas que fazem isso com frequência? Eu não conheço. Então ele ia largar o vidão para ir morar no meio de pobreza. E por que ele fez isso? Porque ele queria seguir o que Deus orienta. O que Deus orienta não é bacana? Sempre o que Deus orienta é bacana. Vai que um dia a gente esteja precisando. E ele se lembrou de Gálatas 6, vocês se lembram o versículo? 6:10. Ele lembrou que ele devia fazer bem a todos, mas especialmente a quem? Aos irmãos na fé. Então, ele orou a Deus e ele foi falar com o rei para ver se o rei deixava ele voltar também. Ele ia abrir mão de todo luxo, riqueza, comida, tudo. Tá bom? Vamos ler o versículo 2, o capítulo 2. O que eu vou contar agora aconteceu 4 meses mais tarde, que foi no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca havia me visto triste e por isso perguntou, por que tu está triste? Você não está doente, então deve estar sentindo-se infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre. Mas como eu posso deixar de parecer triste, quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados estão em ruínas, e os seus portões estão queimados? Aí o rei perguntou então, versículo 4, o que é que você quer então? Eu orei ao Deus e depois eu falei ao rei. Se o Senhor está contente comigo e quiser atender então a um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Versículo 6. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse. Versículo 7. Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores das províncias do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar, até chegar à região da Judá. Porque naquela época, né, eles tinham que ter permissão para poder passar entre os países, né?
Versículo 8. Também pedi uma carta para Asaf, que é o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para poder fazer os portões das fortalezas que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar temporariamente. E o rei me deu tudo o que pedi. Por que o rei deu tudo aquilo? Porque Deus estava comigo, diz a Bíblia. Olha o versículo 9. Olha que interessante. Olha como Deus quer ajudar o povo de Deus. Olha como Deus quer ajudar a todos que estão em dificuldades. Olha o que diz o versículo 9. O rei mandou que fosse também comigo alguns oficiais do exército e também uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates, oeste, e ali entreguei aos governadores a carta do rei. Conforme ele ia passando, Neemias, você pode ler na sua casa toda a história, essa história é o máximo, está cheia de ação. Na carta dizia o que Neemias ia fazer. Só que aí, várias nações ali em volta não queriam que eles reconstruíssem Jerusalém. Porque se eles reconstruíssem, era um povo a mais forte. Então, eles não queriam. Então, vários inimigos começaram a surgir ali. Mas eu não quero que Neemias faça isso. Tá joia? Vamos agora para o capítulo 3. Quando Neemias chega lá, eu já vou falar qual é o versículo, tá? Ele fala para o povo, olha, povo, eu orei a Deus, porque eu queria ajudar vocês. Deus fez até o rei aceitar dar madeira, deixar eu vir aqui, mandou gente para me ajudar. O povo ficou super feliz. Porque naquela época, gente, se eles murassem a cidade e colocassem guardas depois, a chance de entrar vândalos era menor. Então, construir os muros significava reconstruir a cidade, né? O povo ficou contentíssimo. E o que se viu ali depois foi homens, mulheres, crianças. Todo mundo, gente, começou a ajudar na reconstrução das muralhas. Todo mundo. Olha que, tipo assim, a igreja vai fazer alguma coisa? Que outras pessoas vão ajudar? Eu estou cansado. Eu aposto que todas as pessoas daquela época também tinham seus afazeres e também estavam cansados. Mas foram lá, ajudaram. Isso é para fortalecer a igreja, porque nós sabemos que a igreja é um hospital. E eu gostaria de comentar uma coisa. Então, além de homens e mulheres, até crianças ajudaram na reconstrução das muralhas. E eu gostaria de ler o versículo 12 do capítulo 3. Ali fala um monte de gente que ajudou na reconstrução. E ali diz assim: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. Olha, filhos e mulher, até meninas ajudaram na construção do muro. Bem, e nisso, os inimigos não davam trégua. Eles planejaram assim, vamos lá e vamos guerrear com eles. Porque se a gente deixa eles ficarem seguindo, depois vai ser mais difícil. Então eles tentaram guerrear. Alguns inimigos, algumas nações ali, levantaram vários homens para ir guerrear. Só que sabe o que aconteceu? Deus deu um jeito de avisar Neemias. E agora a gente vai para o capítulo 4. E eu gostaria de ler com vocês, ali no capítulo 4, o versículo 16 e 17, tá bom? E ele dizia assim: daí em diante, quando eles souberam que os inimigos queriam destruí-los, né? Metade dos homens começaram a trabalhar
enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos, flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Olha o que vai dizer agora. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava o quê? Uma arma. Bem, quem não estava de guarda, como guarda mesmo, tinha que trabalhar na reconstrução do muro. Mas eles estavam trabalhando na reconstrução do muro, enquanto eles levavam uma pedra, na outra tinha uma arma. Vai que, de repente, o guarda tocasse a corneta de guerra, né? Todos deviam ir à batalha. E Neemias? Será que Neemias também ficava armado para guerrear? Será que ele vestiu a camisa também até nisso? Vamos ler o versículo 23. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Eles dormiam com a arma de guerra, só para ajudar aquele povo que estava passando necessidade. Continuando. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Gente, a gente sabe qual que é a arma do cristão, não é verdade? Qual que é a arma do cristão? Parabéns, dona Luzia. É a Bíblia. Olha que lição a gente pode tirar. A gente pode ir fazer os nossos afazeres no dia a dia, mas a gente sempre tem que ter a palavra de Deus, não na mão literalmente, mas no nosso coração. A gente tem que procurar sempre nos alimentarmos e termos diariamente um pouco da palavra de Deus, que é a nossa arma. Ok. Lembrem-se, nunca se esqueçam de Gálatas 6:10. Se vocês se lembrarem, vocês mesmos gostarão de frequentar mais a igreja. Faça a diferença. Se você vem para a igreja às vezes e você acha assim, ai, ninguém me dá um abraço. Por que você não é o agente de mudanças? Você não precisa esperar que, eu estou olhando para o Wellington aqui, o Wellington tem que ser o agente de mudança dessa igreja. A Ivone tem que ser o agente de mudança. Por que você não é o agente de mudança? Vamos tornar essa igreja muito gostoso de estar aqui. Vamos fazer bem a todos, mas especialmente aos da mesma fé. E eu gostaria de dizer uma coisa a vocês. O nosso Deus é tão bom, Ele ama tanto a você. Por isso que Deus criou as regras. Foi pensando em você e em mim. Aquelas pessoas que estavam lá em Judá, em Jerusalém, estavam numa pobreza grande. Vamos falar um pouco de financeiramente falando, só na parte financeira agora, tá? Uma das regras que Deus deu ao povo de Israel lá por Moisés, a gente vai ler agora. Jeová falou que sempre haveria no povo de Deus gente pobre. Mas, já que sempre ia ter gente pobre, a gente devia ficar sem ajudar aquelas pessoas? Não, a gente deve ajudar as pessoas pobres. A gente tem que ser bom especialmente para os irmãos da fé. Olha só o que a Bíblia diz, que são algumas leis que Deus deu sobre quem tem um pouco mais de dinheiro e quem não tem dinheiro. Vamos abrir em Êxodo, o 2º capítulo da Bíblia. Êxodo 22, versículo 25. Êxodo 22, versículo 25 diz assim:
capítulo 22, versículo 25. Se você emprestar... isso aqui eram as leis do povo de Deus. O povo de Deus devia seguir essas leis aqui, tá? Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Olha só, não faça como o agiota que cobra juros. Gente, isso não é ser bom? Se a pessoa é pobre e tem que ficar pagando juros, imagina, às vezes ela nunca vai sair daquilo, porque sempre vai ter mais juros e ela nunca vai se livrar daquela dívida. E eu gostaria de dar um recado para vocês. Eu não sei se um dia eu vou ser pobre, pode ser que eu fique pobre um dia. Se o povo de Deus seguisse as leis que Ele deu, ia me ajudar tanto. Imagina se um dia você estiver passando necessidade e o povo de Deus fosse obediente às leis que Deus deu. Eu não estou falando agora só sobre financeiramente falando. Vamos seguir todas as leis que Deus dá, pois elas são muito mais inteligentes e melhores do que as leis que homens fazem. E se eu me tornasse pobre ou estivesse passando necessidade, eu ia agradecer a Deus se o povo de Deus obedecesse às orientações que Deus deu. Vamos ler outro versículo, um pouco para frente, Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, um pouquinho para frente. Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, versículos 7 e 8. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos. Generosos é dar só um pouquinho, ajudar só um pouquinho? Não, sejam generosos. Emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Talvez Deus esteja chamando você não para emprestar dinheiro. Talvez sim, mas talvez não. Mas devemos fazer bem, especialmente aos da família na fé. Nunca se esqueça disso. A Bíblia tem outro versículo que eu gostaria só de ler, em Deuteronômio, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 19. Diz assim, isso. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa a um israelita. O israelita era o povo de Deus. E o meu recado a vocês, nessa noite, não se esqueça de Gálatas 6:10. Se atualmente, Dona Luzia, a senhora vem à igreja e gosta de estar aqui, se as pessoas praticarem o que Deus pede, a senhora vai gostar mais. Mas se os outros não praticarem, você pode ser o agente de mudança. Sabe aquele negócio, tipo assim, uma pessoa sempre chega e me dá um abraço. Chega e me dá um abraço. Aí um dia eu vejo ela, eu vou me sentir chato se eu não for dar. Não se esqueça disso. O Senhor deu mais leis. Se o povo de Deus praticar todas elas, gente, literalmente aqui vai ser o céu. Literalmente aqui vai ser o céu. Porque a gente sabe que quando a gente transgride, a gente tem a consequência, né?
E a gente não quer ter consequência, porque consequência é uma coisa ruim. E eu não sei se o internauta que está me assistindo está passando por algum problema. Eu sei o que Deus está me chamando a fazer. Faz de conta que Deus está te chamando para ajudar uma pessoa necessitada. E se você não está conseguindo ser obediente no que você está vendo que Deus está te chamando, peça para Deus. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus transforma pessoas. Uma vez eu ouvi dizer que existe o cristianismo, existe mais um monte de teorias. Muitas teorias não mudam uma pessoa da água para o vinho. Mas a Bíblia é um livro mágico. É um livro que mostra a Jesus. Lembra que Jesus transformou a água em vinho? Se você for analisar a estrutura da água, ela não tem nada a ver com o vinho. O vinho é doce, o vinho tem açúcar, a água não tem açúcar. Deus pode transformar qualquer um, desde que você não desista. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Vá indo ao Senhor. A graça dele será manifesta como já foi na vida de muitas pessoas. Eu já ouvi relatos de pessoas horríveis que mataram pessoas e mudaram e hoje não conseguem nem matar uma formiga. Deus, grandiosos são os planos de Deus na sua vida, de paz, alegria e felicidade. Desde que você não desanime, sempre vá a Ele, sempre tenha paciência. Não foi porque Ele não agiu hoje que Ele não vai agir amanhã ou no futuro. Deus agiu na vida de tantas pessoas no tempo certo. No tempo certo, internauta, vai agir na sua vida também. Só não deixe de frequentar o hospital. E o hospital é a igreja. Se você nunca frequentou uma igreja adventista, eu faço um convite para você. Venha nos conhecer. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que levantou Neemias vai levantar algum irmão para te dar um abraço. E se necessário for, para orar com você com os seus problemas. Porque eles sabem que Deus está pedindo deles, que eles devem fazer o bem a todos, mas especialmente a quem, gente? Aos da família na fé. Todos nós seremos mais felizes. Você pode fazer o outro feliz, mas eu garanto que você vai ser mais feliz ainda se você obedecer às leis de Deus. E agora nós vamos ouvir uma música para terminarmos esse sermão. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar.
amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz. Há um céu que Deus chamou de lá. Pai nosso que estás aí no céu e também desceu aqui, gostaríamos que o Senhor toque cada pessoa que veio e que nos diga que se o que a gente leu na Bíblia a gente deve ou não praticar. Senhor, às vezes o Senhor já está dizendo para alguém há um tempo qual é a tua vontade, mas essa pessoa não está conseguindo praticar. Senhor Deus, não permita que a gente seja avarento, ganancioso, mas pelo contrário, que a gente queira praticar todas as tuas instruções, pois elas são de paz, de alegria, e elas nos mostram que o Senhor nos ama, que elas servem para proteção. Deus amado, obrigado por termos o Senhor, que é tão bondoso, sábio, e que nos mostrou através da Bíblia como viver melhor aqui na terra. Ajude então, clamamos pelo sangue de Cristo, que aquele que não consegue andar na tua lei, que ele consiga pela tua força. Abençoe os internautas, abençoe as visitas, que elas se sintam abraçadas, não somente por nós membros, mas pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e que ama tanto cada um de nós que deu o teu Filho amado unigênito. Senhor Deus, obrigado pelo presente da vida. Nos ajude a termos paciência e aguardarmos o teu tempo. E nos ajude que quando o Senhor voltar para nos buscar, como diz a Bíblia, que a gente esteja prontos para irmos para o céu. Obrigado por ouvir essa oração, ó Deus amado. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, para que essa oração seja agradável aos teus santos olhos. Te suplicamos, hoje e sempre, pelo sangue do teu Filho amado Jesus. Amém, Deus Todo-Poderoso.